Ele instalou câmeras pela casa inteira, achando que ia pegar a faxineira fazendo algo errado. Mas o que viu a filha fazendo deixou sem palavras. Quando descobriu a verdade sobre aquela mulher, percebeu que nunca tinha conhecido a própria filha. Eu te paguei durante 6 meses, te dei um salário justo e é assim que você me agradece. A voz de André Nogueira ecoou pela mansão como um trovão. Ele segurava uma pulseira de ouro na mão, os dedos tremendo de raiva contida. Achava que podia confiar em você, Fabiana. A mulher na sua frente estava pálida, as mãos apertando a bolsa com força. Senhor André, eu juro que não peguei essa pulseira. Eu nunca roubaria nada desta casa. Encontrei no seu armário, Fabiana, escondida no fundo, embaixo das suas coisas. André jogou a pulseira sobre a mesa com um barulho seco. Você acha que sou idiota? Acha que não sei quando estão me roubando na minha própria casa? Alguém colocou ali. Eu não sei como aquilo foi parar no meu armário, mas eu juro pela minha vida que não fui eu. André riu, mas era uma risada fria, sem humor. É sempre a mesma história. Ninguém nunca fez nada. As coisas simplesmente aparecem nos armários dos funcionários por mágica. Senhor, por favor, eu tenho filhos para criar. Preciso deste emprego. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fabiana. Não posso perder este trabalho. Minha família depende de mim. Deveria ter pensado nisso antes de roubar. André cruzou os braços, implacável. Quero você fora da minha casa agora. E se tiver sorte, não vou registrar a ocorrência policial. Senhor André. Dona Célia, a governanta que trabalhava na mansão há décadas, tentou intervir. Talvez devêssemos conversar sobre isso com mais calma. Calma. André se virou para ela, os olhos injetados pela falta de sono. Dona Célia, essa é a 5ª funcionária em poucos meses. 5. E todas com a mesma desculpa esfarrapada. Senhor, é justamente por isso que acho que precisamos conversar. Não lhe parece estranho que... Estranho é ter uma casa cheia de ladrões. Ele voltou a atenção para Fabiana. Sai agora, antes que eu mude de ideia sobre chamar a polícia. Fabiana abriu a boca para protestar, mas Dona Célia fez um sinal discreto para que ela não piorasse a situação. A mulher pegou suas coisas e saiu pela porta dos fundos, soluçando alto, murmurando orações desesperadas. O som da porta batendo ecoou pela mansão como uma sentença final. André afundou na cadeira da sala de jantar, passando as mãos pelo rosto. A casa estava em silêncio absoluto. Um silêncio que ele havia aprendido a odiar. Era o silêncio da ausência, da solidão, do vazio que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia preencher. Senhor André, Dona Célia se aproximou cuidadosamente, mantendo a distância respeitosa de sempre. A Melissa está no quarto dela. Não desceu para o café da manhã de novo, nem ontem, nem anteontem. André fechou os olhos. Sua filha, a menina que deveria ser sua alegria, havia se tornado apenas mais um lembrete doloroso de tudo que havia perdido. Desde o acidente que levará a mãe, Melissa havia mudado completele. A criança falante e sorridente havia desaparecido, substituída por uma menina silenciosa que passava horas olhando para o nada. Ela comeu alguma coisa. Deixei uma bandeja na porta do quarto, mas ela nem tocou. Está lá intacta desde ontem à noite. Ótimo. Mais uma coisa para me preocupar. André se levantou bruscamente, como se eu já não tivesse problemas suficientes. Senhor, ela é uma criança. Precisa de... Precisa do quê, Dona Célia? Ele se virou para ela com uma dureza que fez a governanta recuar. Diga o que ela precisa. De mais médicos. Já levei em 7 especialistas. De mais atenção? Dou tudo o que ela precisa. Quarto próprio, brinquedos, comida, escola particular. O que mais posso dar? Talvez ela precise de... Não. André levantou a mão, interrompendo. Não quero ouvir conselhos sobre como criar minha filha. Cuido dela do meu jeito. Dona Célia baixou os olhos, mas André viu a desaprovação silenciosa em seu rosto. Isso o irritou ainda mais. Se não concorda com minhas decisões, a porta está aberta. Não disse isso, senhor. Apenas me preocupo. Guarde suas preocupações. Eu pago você para cuidar da casa, não para opinar sobre minha vida. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Célia,
que havia sido quase parte da família, que havia conhecido sua esposa, que havia segurado Melissa quando bebê, agora era tratada como uma empregada qualquer. André subiu as escadas com passos pesados. Cada degrau ecoando na mansão vazia. A porta do quarto de Melissa estava entreaberta e ele podia ver a filha sentada no chão, cercada de brinquedos caros que nunca usava, olhando pela janela com aquela expressão distante que partia e irritava seu coração ao mesmo tempo. Melissa. Ele empurrou a porta, mas não entrou. Nunca entrava completamente, ficava sempre na soleira, mantendo distância. Você precisa comer. A menina não se virou, não fez qualquer movimento que indicasse ter ouvido. Estou falando com você. A voz dele ficou mais dura. Pelo menos olhe para mim quando eu falar. Nada. Melissa continuou olhando pela janela, como se ele fosse invisível. André sentiu a raiva familiar subindo pela garganta. Sabe quanto custa manter você? Quanto eu trabalho para dar tudo que você tem? E você nem consegue olhar para mim. Ainda nada. A indiferença da filha era como um tapa na cara. Ótimo. Fique aí, então. Morra de fome se quiser. Ele bateu a porta com força e desceu as escadas, ignorando o som abafado que poderia ter sido um soluço vindo do quarto. Dona Célia o esperava no hall de entrada, com uma expressão que misturava pena e preocupação. Senhor. Não quero ouvir. André foi direto para o escritório. Preciso trabalhar. Tenho reuniões, contratos, coisas importantes para resolver. Diferente de algumas pessoas, eu tenho responsabilidades. Fechou a porta do escritório com força e se jogou na cadeira, abrindo o laptop com movimentos bruscos, mas não conseguia se concentrar. As palavras na tela se embaralhavam, os números não faziam sentido. Tudo que via era o rosto indiferente da filha, a acusação silenciosa nos olhos dela. Pegou o telefone e discou para a agência de empregos. Preciso de outra funcionária. Imediatamente. Senhor Nogueira. A voz do outro lado hesitou. Com todo respeito, o senhor já dispensou 5 funcionárias nossas. Todas alegaram que... Todas eram incompetentes ou desonestas. Quero alguém diferente. Senhor, preciso ser honesto. Estamos tendo dificuldade em encontrar profissionais dispostas a trabalhar em sua residência. A palavra se espalha. E estão com medo de trabalhar porque sabem que não vão conseguir me roubar. André riu sarcástico. Ótimo. Isso já elimina as ladras. Não é isso, senhor. É que, bem, algumas funcionárias relataram um ambiente de trabalho desafiador. Desafiador. André repetiu a palavra lentamente. Eu exijo eficiência. Se isso é desafiador, o problema está com elas, não comigo. Entendo. Vou ver o que posso fazer, mas não posso prometer nada. André desligou com raiva e jogou o telefone sobre a mesa. Todos contra ele. Funcionários ladrões, agências incompetentes. Até a própria filha o rejeitava. Passou o resto da manhã alternando entre revisar contratos e olhar pela janela. Vendo a cidade lá embaixo de seu escritório, no segundo andar da mansão, podia ver o movimento das ruas, pessoas indo e vindo, vivendo vidas normais. Ele não se lembrava mais do que era ter uma vida normal. O som da campainha o tirou dos pensamentos. Olhou o relógio, 12:15. Não esperava ninguém, nunca esperava ninguém. Havia cortado laços com amigos e família, preferindo o isolamento à compaixão falsa das pessoas. Dona Célia passou pelo corredor em direção à porta. André ficou parado na porta do escritório, curioso, apesar de si mesmo. Boa tarde. Ele ouviu uma voz feminina, calma e firme. Meu nome é Joana Santos. Soube pela vizinhança que esta casa está precisando de uma faxineira. André desceu as escadas rapidamente. Uma mulher estava na entrada, humilde, mas com postura estranhamente digna. Carregava uma pasta simples e tinha nos olhos um cansaço que ele reconhecia. Era o tipo de cansaço que vem de carregar peso demais por tempo demais. Quem te disse que preciso de faxineira? Ele perguntou ríspido, cruzando os braços. Ninguém disse diretamente, senhor, mas em bairros como este, as notícias se espalham. 5 funcionárias em poucos meses. Não é difícil deduzir. A sinceridade crua da resposta o pegou desprevenido. Então veio aqui achando o quê? Que eu estou desesperado. Vim achando que talvez estejamos em situação parecida. Eu preciso de trabalho.
O senhor precisa de funcionária. Simples assim. Simples. André riu sem humor. Nada é simples, principalmente quando se trata de confiar em estranhos dentro da minha casa. Não espero que confie em mim, senhor. Espero apenas uma oportunidade de provar que sou digna de confiança. As outras 5 disseram a mesma coisa. Todas roubaram. Todas. Joana inclinou a cabeça levemente e havia algo em seus olhos. Não desafio, mas questionamento genuíno. Ou o senhor acredita que todas roubaram? O silêncio que se seguiu foi tenso. Dona Célia prendeu a respiração, esperando a explosão de André. Está me chamando de mentiroso na minha própria casa? Não, senhor. Estou sugerindo que talvez a dor faça a gente ver coisas que não estão lá. André ficou paralisado. Como aquela mulher, uma completa estranha, ousava falar sobre sua dor. Você não sabe nada sobre mim, ele disse, a voz perigosamente baixa. Não sei, mas reconheço alguém que está sofrendo. Não vim aqui para terapia. Vim resolver um problema prático. Preciso de alguém para limpar a casa. E eu preciso de trabalho para sustentar a mim mesma. Podemos ajudar um ao outro. André estava prestes a mandar ela embora quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Melissa havia saído do quarto e estava no topo da escada, segurando o corrimão, olhando para baixo, olhando diretamente para Joana. Melissa. André se virou, genuinamente surpreso. Sua filha raramente saía do quarto por vontade própria. O que você está fazendo aí? A menina não respondeu. Ela nunca respondia, mas começou a descer as escadas devagar, passo por passo, sem tirar os olhos da mulher na porta. Joana não se moveu, apenas observou a menina descer, sem fazer barulho, sem tentar chamar atenção. Havia algo na forma como ela esperava, paciente e respeitosa, que era diferente de como outras pessoas reagiam a Melissa. A menina parou a 3 metros da porta, ainda olhando para Joana com aquela intensidade que André não via há tanto tempo. Ela não fala, André disse rudemente, como se isso explicasse e desculpasse tudo. Não fala com ninguém há muito tempo, então não adianta tentar conversar. Entendo, Joana disse suavemente, mas seus olhos permaneceram na menina, não em André. Não há problema em não falar. Às vezes o silêncio é a resposta mais honesta. Melissa piscou. Foi um movimento quase imperceptível, mas André viu. Era algum tipo de reação. Joana, ele disse abruptamente. A decisão tomada por puro pragmatismo. Pode começar amanhã, 8 da manhã. Dona Célia vai explicar o serviço e quanto vou pagar. Joana finalmente desviou o olhar de Melissa. Muito obrigada, senhor. Não vai se arrepender. Ainda não sei disso. André cruzou os braços. E uma coisa, tenho câmeras de segurança instaladas em toda esta casa. Cada cômodo, cada corredor, cada canto. Vou estar vigiando cada movimento que você fizer. Se a declaração intimidou Joana, ela não demonstrou. Entendo. O senhor tem direito de proteger sua propriedade. E se eu pegar você roubando qualquer coisa, vou fazer questão de garantir que nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. Está claro? Perfeitamente claro, senhor. Ótimo. Dona Célia, anota os dados dela e explica a rotina. André voltou para o escritório sem olhar para trás, mas não antes de ver Melissa ainda parada ali, observando Joana com aquela expressão que ele não conseguia decifrar. Depois que Joana saiu, Melissa ficou parada no hall por alguns minutos antes de subir lentamente as escadas de volta para o quarto. Mas havia algo diferente em sua postura, uma leveza que não estava ali antes. Dona Célia subiu pouco depois com outra bandeja de comida. 20 minutos mais tarde, desceu com a bandeja vazia. Senhor André. Ela bateu na porta do escritório, hesitante. O quê? Ele não tirou os olhos do computador. A Melissa comeu. Comeu tudo. André parou de digitar. O quê? Ela comeu toda a comida? Pela primeira vez em dias. Ele se virou na cadeira, processando a informação. Desde quando? Desde que aquela moça esteve aqui. André ficou em silêncio por um longo momento. É coincidência, talvez. Ou talvez não. Depois que Dona Célia saiu, André abriu o sistema de segurança no computador. As telas mostravam cada cômodo da casa, sala, cozinha, corredores, até o quarto de Melissa.
Câmeras que ele havia instalado não apenas para pegar ladrões, mas porque controlar o que via era a única forma de sentir que ainda controlava alguma coisa na vida. Clicou em reproduzir e começou a assistir a gravação da entrada de Joana, aumentando o volume para ouvir cada palavra da conversa que haviam tido. Assistiu Melissa descer as escadas, viu o olhar que as duas trocaram, aquele momento de conexão silenciosa que ele não havia entendido ao vivo. O que você tem? Ele murmurou para a tela, olhando para a imagem congelada de Joana. O que você fez que fez minha filha reagir? Não havia resposta. Apenas o rosto sereno de uma mulher que parecia carregar seus próprios segredos. André passou o resto da tarde revisando as câmeras, checando ângulos, garantindo que não havia pontos cegos. Amanhã, quando Joana chegasse, ele saberia de cada movimento, cada palavra, cada ação. Ela havia dito que não tinha nada a esconder. Ele ia descobrir se isso era verdade. Naquela noite, André não conseguiu dormir. Ficou no escritório até tarde, alternando entre trabalho e verificação obsessiva das câmeras, como se algo fosse acontecer durante a noite. Às 3 da manhã, cansado, mas incapaz de descansar, foi até o quarto de Melissa. A porta estava entreaberta e ele podia ver a filha dormindo pacificamente. Algo raro nas últimas semanas. Entrou silenciosamente e viu ao lado da cama um desenho que Melissa havia feito. Pegou o papel com cuidado. Era diferente dos desenhos usuais dela, sempre escuros e pesados. Este tinha uma figura no centro, uma mulher de traços simples, mas com um sorriso desenhado. E ao redor, pela primeira vez em tanto tempo, havia cor. André olhou para a filha adormecida, depois para o desenho, sentindo algo apertar em seu peito, algo que era parte esperança, parte medo, parte algo que ele não conseguia nomear. Saiu do quarto e voltou para o escritório, colocando o desenho ao lado do computador. As telas de segurança brilhavam na escuridão, esperando. Amanhã Joana chegaria e ele descobriria a verdade, qualquer que fosse. Às 8 da manhã em ponto, a campainha tocou. André estava no escritório desde as 6, os olhos já fixos nas telas de segurança, esperando. Viu Dona Célia abrir a porta e Joana entrar, pontual, com a mesma postura digna do dia anterior. Bom dia, Dona Célia, Joana disse respeitosamente. Bom dia, querida. Vem, vou te mostrar onde ficam os materiais de limpeza. André ajustou o volume no computador, determinado a não perder nenhuma palavra. Viu as duas mulheres indo para a área de serviço, onde Dona Célia explicava onde cada produto ficava guardado. A casa é grande, mas o senhor André é particular sobre algumas coisas. Dona Célia disse com cuidado. Gosta que tudo seja feito de um jeito específico. Entendo. Pode me explicar como ele prefere? Bem, a sala precisa ser limpa primeiro, depois a cozinha. Os quartos ele não gosta que ninguém entre, exceto da Melissa quando ela não está lá. E ela? Como está a menina? Dona Célia suspirou pesadamente. Não muito bem. Depois que a mãe. Depois do acidente, ela mudou completamente. Não fala, mal come. Passa o dia inteiro trancada no quarto. André se inclinou para a frente, observando a reação de Joana. Ela apenas assentiu, sem fazer perguntas invasivas ou demonstrar pena exagerada. Deve ser muito difícil para todos na casa, Joana disse simplesmente. É, principalmente para o senhor. André. Ele não era assim antes. Era um homem gentil, atencioso. Mas a dor mudou ele. A dor muda todos nós, Joana murmurou, mas tão baixo, que André mal conseguiu ouvir. Bem, Dona Célia continuou. É melhor começarmos. O senhor André não gosta de atrasos. As duas foram para a sala de estar, onde Joana começou a trabalhar. André observava cada movimento, procurando qualquer coisa suspeita. Ela era eficiente, mas cuidadosa, limpando cada objeto como se fosse importante. Então ele viu. Melissa havia saído do quarto e estava descendo as escadas, ainda de pijama, o cabelo despenteado. Foi direto para a sala onde Joana trabalhava. Bom dia, pequena, Joana disse sem se virar, como se soubesse que Melissa estava ali. Veio me fazer companhia de novo. Melissa não respondeu, mas entrou na sala e se sentou no mesmo sofá do dia anterior, observando. André franziu a testa. Como Joana sabia que Melissa estava ali sem olhar? E por que sua filha estava acordada tão cedo? Ela nunca saía do quarto antes do meio-dia. Pode ficar aí o tempo que quiser.
Joana continuou organizando os livros na estante. Não precisa falar se não quiser. Eu sei que às vezes as palavras não saem, mesmo quando tem muita coisa para dizer. Melissa inclinou a cabeça, estudando Joana com aquela intensidade que deixava André desconfortável. Joana trabalhou em silêncio por alguns minutos, depois começou a cantarolar baixinho. Era uma melodia simples, quase uma canção de ninar. André viu Melissa relaxar no sofá. A tensão saindo dos ombros pequenos. Minha avó cantava essa música, Joana disse suavemente. Dizia que música tem poder de acalmar até os corações mais partidos. André ficou tenso. Corações partidos. Ela estava falando sobre Melissa, sobre ele, sobre si mesma. Você gosta de música? Joana perguntou, virando-se para Melissa. A menina hesitou, então assentiu levemente. Eu também. Quando o mundo fica muito barulhento aqui dentro. Joana tocou levemente o próprio peito. A música a ajuda a silenciar os gritos. André se inclinou ainda mais para frente. Que gritos! Que dor aquela mulher carregava! Melissa se levantou do sofá e foi até onde Joana estava, parando a poucos centímetros dela. Pela primeira vez, André viu a filha voluntariamente se aproximar de alguém. Quer me ajudar? Joana perguntou, estendendo um pano de limpeza. Pode limpar essa mesinha aqui do lado. Para o absoluto choque de André, Melissa pegou o pano e começou a limpar a mesa de centro. Devagar, desajeitada, mas estava fazendo, estava interagindo. Muito bem. Joana elogiou sem exagero. Você é cuidadosa. Isso é uma qualidade rara. Os dois continuaram trabalhando lado a lado em silêncio confortável. Era uma cena tão simples, tão cotidiana, mas para André era como assistir um milagre. Sua filha, que não interagia com ninguém, estava ajudando uma faxineira a limpar a casa. Depois de alguns minutos, Melissa parou e olhou para Joana, claramente querendo perguntar algo, mas sem conseguir formar as palavras. O que foi, pequena? Joana se abaixou na altura dela. Pode me mostrar se não consegue falar. Melissa apontou para o próprio peito, depois para Joana, fazendo um gesto que André não entendeu. Você quer saber se eu também sinto dor? Joana perguntou suavemente. Melissa assentiu, os olhos grandes arregalados. Sinto. Todo dia. Uma dor que às vezes parece que vai me engolir inteira. André segurou a respiração. O que estava acontecendo? Mas sabe o que aprendi? Joana continuou. Aprendi que a dor não vai embora só porque a gente finge que ela não existe. Ela fica ali, crescendo, até que um dia explode. Melissa colocou a mão sobre o próprio peito, como se reconhecesse exatamente o que Joana estava descrevendo. É como carregar pedras pesadas, Joana disse. Quanto mais tempo a gente carrega sozinha, mais pesadas elas ficam. Mas quando divide com alguém, fica um pouco mais leve. A menina ficou parada, processando as palavras. Então, para o espanto total de André, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não eram soluços dramáticos, eram lágrimas silenciosas, como se finalmente tivesse encontrado permissão para chorar. Joana não tentou abraçá-la ou consolá-la dramaticamente. Apenas estendeu a mão, deixando que Melissa decidisse se queria o contato. Melissa segurou a mão dela com força, como se estivesse se afogando, e Joana fosse a única salvação. Está tudo bem, Joana murmurou. Pode chorar quanto precisar. Nesse momento, André não aguentou mais. Levantou-se bruscamente do escritório e desceu as escadas, os passos pesados ecoando pela casa. Quando entrou na sala, Melissa se assustou e soltou a mão de Joana rapidamente, limpando as lágrimas com pressa. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, a voz mais alta que pretendia. Senhor André. Joana se levantou calmamente. Estava apenas conversando com a Melissa enquanto trabalhava. Conversando? Ela não fala. E você foi contratada para limpar a casa, não para fazer terapia com minha filha. Eu sei, senhor. Desculpe se ultrapassei algum limite. Ultrapassou, sim. André estava irritado, mas não conseguia explicar exatamente por quê. Minha filha está sob cuidado de profissionais qualificados. Não precisa de conselhos de uma faxineira. O tom depreciativo não passou despercebido. Joana manteve a expressão neutra, mas algo brilhou em seus olhos. Não raiva, mas algo mais profundo. Decepção, talvez. Tem razão, senhor.
Vou me concentrar apenas no trabalho. Melissa olhou do pai para Joana, depois correu para o quarto, subindo as escadas rapidamente. André ouviu a porta bater com força. Ótimo, ele disse sarcasticamente. Mais uma vez ela se tranca no quarto. Parabéns, Sr. André. Dona Célia havia aparecido na porta. A menina estava chorando. Pela primeira vez em tanto tempo. Estava liberando a dor. Isso não é ruim. Não me diga como interpretar o comportamento da minha própria filha. Ele se virou para Dona Célia com uma dureza que fez a governanta recuar. Vocês duas, aliás, parecem estar muito confortáveis discutindo minha família pelas costas. Não estávamos discutindo nada. Joana disse calmamente. Dona Célia apenas me explicava a rotina da casa. É? E falar sobre como eu mudei, sobre como não sou mais gentil. Isso fazia parte da explicação da rotina. Silêncio. Joana olhou para Dona Célia, que estava pálida. Eu ouvi vocês. André continuou, a voz cheia de veneno. Acham que não sei? Mas tenho câmeras em toda esta casa. Cada palavra, cada sussurro, cada conversa que acham que é privada, eu ouço tudo. Senhor André. Dona Célia começou. Eu só estava. Estava falando mal de mim para uma estranha que acabou de chegar. Ele explodiu. 30 anos trabalhando aqui e é assim que me paga, discutindo minha vida pessoal com desconhecidos. Não foi assim. A governanta tentou se defender, lágrimas nos olhos. Foi exatamente assim. André estava fora de controle agora, toda a raiva e frustração acumulada saindo de uma vez. Todo mundo nesta casa acha que pode me julgar. Acha que entende pelo que passei, mas ninguém entende. Senhor, nós só estamos tentando ajudar. Não pedi ajuda. Pedi que fizessem o trabalho de vocês e me deixassem em paz. Joana, que havia permanecido em silêncio durante toda a explosão, finalmente falou. Posso dizer uma coisa, senhor André? O quê? Ele se virou para ela, preparado para mais um confronto. O senhor está certo. Ninguém pode entender completamente a dor de outra pessoa. Cada perda é única. Cada sofrimento é pessoal. Ela fez uma pausa. Mas gritar com as pessoas que se importam com o senhor não vai diminuir essa dor. Só vai garantir que fique sozinho com ela. Não me diga o que fazer. Não estou dizendo. Estou apenas observando. Joana pegou o balde de limpeza. Com licença, vou continuar meu trabalho. Ela passou por André com dignidade, indo para a cozinha. Dona Célia a seguiu rapidamente, murmurando desculpas. André ficou sozinho na sala, o coração batendo forte, as mãos tremendo. A casa estava em silêncio novamente, mas agora era um silêncio acusador. Voltou para o escritório e se jogou na cadeira. Voltando a observar as câmeras, viu Joana na cozinha limpando a pia com movimentos mecânicos. Viu Dona Célia passar a mão pelo rosto, limpando lágrimas, e viu pela câmera do corredor Melissa sentada no chão do lado de fora do próprio quarto, abraçando os joelhos, chorando silenciosamente. Sua filha estava sofrendo e, em vez de consolá-la, ele havia gritado com as únicas pessoas tentando ajudar. O que eu estou fazendo? Ele murmurou para si mesmo. Passou a manhã inteira observando as câmeras, vendo Joana trabalhar em silêncio. Ela não reclamou, não fez comentários, não demonstrou ressentimento. Apenas trabalhou, eficiente e profissional. Perto do meio-dia, Melissa desceu as escadas novamente. André viu pelo monitor, pronto para intervir, se necessário. A menina foi direto para a cozinha, onde Joana estava preparando algo para o almoço. Uma iniciativa que Dona Célia havia pedido, já que estava sobrecarregada. Oi, pequena, Joana disse sem olhar, continuando a cortar legumes. Voltou. Melissa se aproximou da mesa e ficou observando. Sabe cozinhar? Joana perguntou. A menina balançou a cabeça negativamente. Quer aprender? Melissa hesitou, depois assentiu. Joana lavou as mãos dela e lhe deu uma colher de pau. Pode mexer isso aqui na panela? Devagar para não queimar. André observava fascinado. Sua filha estava cozinhando, ou tentando. E pela primeira vez em tanto tempo, havia algo que parecia interesse genuíno em seu rosto. Sabe, Joana disse enquanto cozinhavam juntas. Tem gente que acha que comida é só comida, mas não é. Comida feita com carinho alimenta mais que o corpo,
alimenta a alma. Melissa olhou para ela curiosa. Quando a gente está triste, às vezes o que precisa não é apenas silêncio ou palavras. Às vezes precisa de pequenos atos de carinho, como uma comida feita especialmente para você. A menina continuou mexendo a panela, mas André viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Você sente falta disso, não é? Joana perguntou suavemente. De alguém fazendo coisas com carinho para você? Melissa assentiu, as lágrimas caindo mais rápido agora. Eu sei como é. Joana colocou a mão gentilmente no ombro dela. Sei como é sentir que ninguém mais se importa o suficiente para fazer as pequenas coisas, as coisas simples que mostram amor. André sentiu algo apertar em seu peito. Quando foi a última vez que havia feito algo com carinho pela filha? Quando foi a última vez que preparou uma refeição para ela? Ou leu uma história, ou simplesmente passou o tempo junto? Não conseguia lembrar. Mas sabe de uma coisa? Joana continuou. Às vezes as pessoas se importam, mas estão com tanto medo de sentir que constroem muros. E esses muros mantêm todo mundo do lado de fora, incluindo quem mais amam. Melissa olhou para cima, para o teto, na direção do escritório onde o pai estava. Era como se soubesse que ele estava lá observando, sempre observando, mas nunca realmente presente. Esses muros protegem da dor, Joana disse, mas também impedem o amor de entrar. E no final a gente fica seguro, mas completamente sozinho. André desligou o som. Não conseguia mais ouvir. Era doloroso demais, verdadeiro demais. Levantou-se e foi até a janela do escritório, olhando para a cidade lá embaixo. Quantos outros pais estavam ali se escondendo atrás de trabalho e dinheiro, construindo muros ao redor do coração. Ele não era único, mas isso não tornava a situação menos patética. Quando voltou para o computador, viu que Melissa e Joana haviam terminado de cozinhar. Dona Célia estava colocando a mesa e as 3 mulheres pareciam em paz, como uma pequena família improvisada. E ele estava no andar de cima, sozinho, observando através de câmeras a vida que deveria estar vivendo. O telefone tocou. Era a secretária do escritório, com uma crise que precisava de atenção imediata. André desligou sem responder. Pela primeira vez em anos, o trabalho não importava. Desceu as escadas devagar e parou na porta da cozinha. As 3 mulheres olharam para ele surpresas. Posso almoçar com vocês? Ele perguntou. A voz estranhamente vulnerável. Melissa arregalou os olhos. Dona Célia ficou boquiaberta. Joana apenas assentiu. Claro, senhor André, a comida é para todos. Ele se sentou à mesa desajeitado, como se não soubesse mais como fazer parte de uma refeição em família. Dona Célia serviu os pratos e todos começaram a comer em silêncio. Era estranho, desconfortável, mas também era algo. A comida está boa, André disse depois de alguns minutos. Era um elogio simples, mas vindo dele soava monumental. A Melissa ajudou a fazer. Joana disse. Ela tem jeito para a cozinha. André olhou para a filha, que baixou os olhos timidamente. Ajudou mesmo. Melissa assentiu sem olhar para ele. Foi? Foi muito gentil da sua parte. As palavras saíram travadas, como se ele tivesse esquecido como elogiar a própria filha. Terminaram a refeição em silêncio, mas era diferente dos silêncios anteriores. Tinha menos peso, menos dor. Quando Joana se levantou para lavar a louça, André também se levantou. Deixa que eu ajudo, senhor André. Não precisa. Eu sei, mas quero. Lado a lado, na pia, em silêncio, lavaram os pratos. Era um momento mundano, simples, mas para André era como reaprender a ser humano. Joana, ele disse baixinho. Desculpa por mais cedo, por ter gritado. Não precisa se desculpar, senhor. Preciso sim. Você não merecia ser tratada daquele jeito. Joana não respondeu imediatamente, continuou lavando os pratos. Então disse suavemente, dor machucada faz a gente machucar outros. Eu entendo. Como você sabe tanto sobre dor? Ela parou de lavar, as mãos imóveis na água com sabão. Todo mundo carrega alguma coisa, senhor André. Alguns só aprendem a carregar melhor que outros. E você aprendeu a carregar bem. Aprendi a não deixar que destruísse quem eu sou. Ela voltou a lavar os pratos. Mas tem dias que é mais difícil que outros. André queria perguntar mais.
Queria entender aquela mulher que havia entrado em sua casa e virado tudo de cabeça para baixo. Mas antes que pudesse, ouviu um grito vindo da sala. Era Melissa. Os dois correram, encontrando a menina parada no meio da sala, olhando para a janela com uma expressão de terror absoluto. Ela apontava para fora, tremendo, tentando gritar, mas sem conseguir formar palavras. André correu para a janela e viu do lado de fora, parado na calçada em frente à mansão, havia um homem observando a casa. Não era ninguém que ele reconhecia. Quem é esse? Ele perguntou. Mas quando olhou novamente, o homem havia desaparecido. Melissa desabou no chão, chorando convulsivamente, as mãos cobrindo o rosto. Joana se ajoelhou ao lado dela imediatamente. Está tudo bem, pequena. Ele se foi. Mas Melissa continuava chorando, sacudindo a cabeça violentamente, como se dissesse que não estava tudo bem. Melissa, o que foi? André se ajoelhou do outro lado. Quem era aquele homem? A menina olhou para ele com olhos cheios de terror e então fez algo que não fazia tanto tempo. Ela falou. Uma palavra, apenas uma palavra, mas clara e inconfundível: perigo. A palavra ecoou pela sala como um trovão. Perigo. A primeira palavra de Melissa em tanto tempo. E era aquela. André sentiu o sangue gelar nas veias. Que perigo! Ele segurou os ombros da filha, tentando fazê-la olhar para ele. Melissa. Quem era aquele homem? Mas a menina havia voltado ao silêncio, tremendo violentamente nos braços de Joana, que a segurava com firmeza. Senhor André, Joana disse calmamente, mas havia tensão em sua voz. Talvez seja melhor chamar a polícia. Para reportar o quê? Um homem parado na calçada. André correu para a janela novamente, procurando. A rua estava vazia. Ele já foi embora. Mas a Melissa o reconheceu, teve medo dele. André olhou para a filha que continuava escondida contra Joana. Era verdade. Melissa não apenas havia se assustado, havia reconhecido aquele homem e estava apavorada. Dona Célia. Ele gritou. A governanta apareceu correndo da cozinha. Tranque todas as portas agora. Senhor, o que aconteceu? Apenas faça o que estou mandando. Enquanto Dona Célia corria para trancar a casa, André voltou sua atenção para Melissa. Filha, preciso que você me diga quem era aquele homem. É importante. Melissa balançou a cabeça violentamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, seja corajosa, como foi agora quando falou. Só mais uma palavra. Quem era ele? A menina olhou para o pai, depois para Joana, depois de volta para o pai. Sua boca se abriu, fechou, abriu novamente. Estava lutando contra o silêncio que aprendia há tanto tempo. Acidente. Ela conseguiu sussurrar. Cada sílaba um esforço doloroso. André sentiu o mundo girar. O acidente? Aquele homem tem algo a ver com o acidente da sua mãe. Melissa sentiu e então desabou em soluços tão profundos que seu corpo inteiro se sacudia. Meu Deus! André murmurou, passando as mãos pelo rosto. Meu Deus, como eu fui cego. Senhor André, Joana disse gentilmente, ainda segurando Melissa. O que aconteceu no acidente? Disseram que foi perda de controle. Minha esposa estava voltando da escola depois de buscar Melissa. O carro derrapou, bateu numa árvore. Ela morreu na hora. Disseram. Joana captou a palavra. O senhor não acredita? Eu. André parou. A verdade era que nunca havia questionado. Estava tão consumido pela dor que aceitou a versão oficial sem pensar. Nunca investiguei a fundo. E Melissa estava no carro. Estava no banco de trás. Saiu sem um arranhão. Ele olhou para a filha com uma compreensão súbita e dolorosa. Ela viu tudo. Viu a mãe morrer. E talvez tenha visto mais que isso, Joana disse baixinho. André ficou paralisado. Você acha que não foi acidente? Não sei, senhor, mas sua filha claramente tem medo daquele homem e o relaciona ao que aconteceu. Nesse momento, Dona Célia voltou. Todas as portas estão trancadas, senhor. E as câmeras? Elas gravaram o homem. As câmeras. André havia esquecido completamente. Correu para o escritório, os outros o seguindo. Sentou-se no computador e começou a revisar as gravações das câmeras externas. Ali estava o homem na calçada.
André congelou a imagem e ampliou. Era alguém de uns 40 anos, expressão dura, olhando diretamente para a casa. Não era um transeunte casual. Estava claramente observando, esperando. Você reconhece ele? André perguntou para Melissa, que estava na porta do escritório, ainda segurando a mão de Joana. A menina olhou para a tela e virou o rosto, tremendo. Tá bom, não precisa olhar. André salvou a imagem. Vou levar isso para a polícia. Senhor André, Joana disse hesitante. Posso sugerir algo? O quê? Antes de ir à polícia, talvez devesse revisar as outras gravações das câmeras, ver se ele já esteve aqui antes. Era uma boa ideia. André começou a voltar às gravações, procurando nas últimas semanas, e então encontrou o mesmo homem 3 dias atrás, parado do outro lado da rua. Depois, uma semana antes disso. E antes disso também. Ele está vigiando a casa há semanas, André murmurou, sentindo medo subir pela espinha. Por quê? O que ele quer? Talvez não seja a casa que ele está vigiando. Joana disse suavemente. Talvez seja Melissa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. André olhou para a filha que estava pálida, confirmando a teoria de Joana com sua expressão. Ele está atrás de você? André perguntou, a voz quebrando. Esse homem está te perseguindo? Melissa assentiu lentamente. Por quanto tempo? Desde quando você o vê? A menina levantou as mãos e mostrou todos os dedos. Depois todos de novo. 10 dias? Semanas? André tentava entender. Melissa balançou a cabeça e fez o gesto novamente. Desta vez mais devagar. Meses. Joana perguntou baixinho. Você tem visto esse homem há meses? Confirmação silenciosa. Melissa estava sendo observada há meses e nunca havia contado a ninguém porque não conseguia falar. Meu Deus, André sussurrou, puxando a filha para um abraço desajeitado. Desculpa. Desculpa por não ter percebido, por não ter te protegido. Melissa se agarrou a ele, chorando. E pela primeira vez, André realmente sentiu o peso do que sua ausência emocional havia custado. Sua filha estava apavorada, sendo perseguida, e ele estava tão ocupado com sua própria dor que não havia visto. Eu vou resolver isso, ele prometeu, segurando o rosto dela entre as mãos. Vou descobrir quem é esse homem e por que está te seguindo. Prometo que vou te proteger. Melissa assentiu, querendo acreditar. Por enquanto, Joana sugeriu, talvez fosse bom a Melissa ficar longe das janelas e as cortinas deveriam ficar fechadas. Tem razão. André se levantou. Dona Célia, fecha todas as cortinas da casa. Joana, você pode ficar com Melissa enquanto eu ligo para a polícia? Claro, senhor. Enquanto André fazia a ligação, Joana levou Melissa de volta para o quarto dela. Dona Célia fechava cortinas metodicamente, murmurando orações baixinho. A polícia disse que mandaria uma viatura, mas que sem ameaça direta havia pouco que podiam fazer. André discutiu, explicou sobre o acidente, sobre o medo da filha, mas as palavras soavam fracas mesmo para seus próprios ouvidos. Quando desligou, frustrado, subiu para o quarto de Melissa. Encontrou Joana sentada no chão ao lado da cama, onde a menina estava deitada, finalmente acalmada. Ela dormiu, Joana sussurrou. A exaustão emocional venceu. André sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando a filha dormir. Obrigado por cuidar dela, por saber o que fazer quando eu claramente não sabia. O senhor sabe, senhor. André, só esqueceu por um tempo. Eu fui um péssimo pai. Foi um pai ferido. A diferença, não para ela, para Melissa. O resultado é o mesmo. Um pai ausente quando ela mais precisava. Joana ficou em silêncio por um momento. Sabe o que aprendi sobre culpa? O quê? Que ela não muda o passado, só envenena o presente. Ela olhou para ele com aqueles olhos que pareciam carregar histórias não contadas. O senhor pode passar o resto da vida se culpando pelo que não fez ou pode começar agora a fazer diferente. Como você ficou tão sábia sobre dor e culpa? Joana desviou o olhar. Experiência. A pior professora, mas a mais eficaz. Você perdeu alguém também, não foi? Ela hesitou, claramente decidindo quanto revelar. Perdi alguém muito importante. Quem?
Alguém que me ensinou que amor é mais forte que medo, mesmo quando dói tanto que parece impossível continuar. André queria perguntar mais, mas algo na expressão de Joana dizia que ela já havia revelado mais do que pretendia. Vou deixar vocês, ela disse, levantando-se. Preciso terminar o trabalho antes de ir embora. Joana, espera. André também se levantou. Você pode ficar? Não para trabalhar, mas apenas ficar até a polícia chegar, para Melissa se sentir mais segura. Joana olhou para ele por um longo momento. Claro, senhor André. Desceram juntos e André voltou para o escritório. Mas desta vez, não para espionar, para entender. Começou a revisar sistematicamente todas as gravações dos últimos meses, procurando por padrões, e encontrou mais do que esperava. O homem misterioso aparecia regularmente, sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da tarde, quando Melissa normalmente chegava da escola. Ele observava, anotava algo, depois ia embora. Mas não era só isso. André viu algo mais nas gravações, algo que o fez questionar tudo. Nas semanas antes de Joana chegar, ele viu as funcionárias que havia demitido. Fabiana, a última, limpando o quarto de Melissa e então algo caindo do bolso dela, a pulseira de ouro. Ela não a pegou, não a anotou. Minutos depois, nas gravações, André viu a própria Dona Célia entrando no quarto, encontrando a pulseira no chão, olhando ao redor, nervosa, e, então, colocando no armário de Fabiana. André sentiu o estômago embrulhar. Dona Célia havia armado para Fabiana e, provavelmente, para as outras também. Mas por quê? Continuou revisando, voltando mais no tempo, e viu em todas as demissões o mesmo padrão. Objetos desaparecendo e aparecendo nos armários das funcionárias, e sempre Dona Célia colocando. Sentiu a raiva explodir. Desceu as escadas correndo e encontrou a governanta na cozinha. Dona Célia. Ela se virou, sorrindo. Sim, senhor André. Precisamos conversar agora. Algo na voz dele a fez empalidecer. Sobre o quê, senhor? Sobre as 5 funcionárias que demiti. Sobre como você armou para todas elas. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Célia ficou branca como papel. Senhor, eu não. Não minta para mim. André explodiu. Vi tudo nas gravações. Você colocando as coisas nos armários delas. Você fazendo com que eu pensasse que estavam me roubando. Joana apareceu na porta, atraída pelos gritos. Por quê? André exigiu. Por que fez isso? Essas mulheres perderam os empregos por sua causa. Fabiana tem filhos para criar. Dona Célia começou a chorar. Eu estava tentando proteger esta casa. Proteger de quê? De estranhos, de gente que não conhece esta família. Ela estava desesperada. Agora, depois que a dona morreu, tudo desmoronou. O senhor se afastou, a Melissa parou de falar, a casa ficou um caos. Eu era a única mantendo tudo junto. Mentindo? Destruindo a reputação de pessoas inocentes. Elas não entendiam. Vinham aqui apenas pelo dinheiro, sem se importar de verdade. Eu conheço esta família há 30 anos. Eu merecia. Merecia o quê? André interrompeu. Controle total? Poder para decidir quem fica e quem sai. Dona Célia se encolheu. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes, quando era só eu cuidando de todos vocês. André sentiu a raiva dar lugar à decepção. Você não estava protegendo nada, Dona Célia. Estava alimentando minha paranoia para manter seu lugar. Não é verdade? É, sim. Ele olhou para a mulher que havia sido parte da família por décadas. Você viu que eu estava quebrado, desconfiado, e usou isso a seu favor. Joana permaneceu em silêncio, observando. Saia, André disse finalmente, a voz cansada. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Senhor André, por favor, onde vou trabalhar na minha idade? Esta casa é minha vida. Deveria ter pensado nisso antes de arruinar a vida de 5 mulheres inocentes. Ele se virou, não conseguindo olhar para ela. Quero você for até amanhã. Dona Célia saiu da cozinha soluçando, subindo para o quarto que ocupava no último andar. O som de seus passos ecoou pela casa como uma sentença. André afundou numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Meu Deus, o que mais eu não vi? Quantas outras coisas estão acontecendo bem debaixo do meu nariz?
Joana se aproximou e colocou um copo de água na frente dele. O senhor não podia saber. Podia. Se tivesse prestado atenção, se tivesse conversado com as funcionárias em vez de apenas acusá-las, se não estivesse tão obcecado em encontrar culpados para minha dor. O senhor está sendo duro consigo mesmo. Estou sendo realista. Ele bateu a mão na mesa. Fui manipulado por meses porque estava tão perdido na minha própria amargura que não conseguia ver a verdade na minha frente. Mas vê agora. Isso é o que importa. André olhou para ela. Como você consegue ser tão equilibrada, tão sábia sobre todas essas coisas? Joana sentou-se à mesa, finalmente parecendo decidida a compartilhar. Porque já estive onde o senhor está. No fundo do poço, cega pela dor, destruindo tudo ao meu redor. O que aconteceu com você? Ela respirou fundo. Perdi minha filha em um acidente. André sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você tinha uma filha. Tinha. Sofia. Ela era minha vida inteira. Como? Como foi? Atropelamento. Eu não estava lá. Ela estava com a babá e um carro. O motorista fugiu. Nunca encontraram quem foi. As palavras saíam mecânicas, como se Joana tivesse contado a história tantas vezes que não doía mais. Mas André via dor nos olhos dela. Ela tinha a idade de Melissa. Meu Deus, Joana. Eu sinto muito. Depois disso, entrei em colapso. Perdi o emprego, perdi amigos, quase perdi a mim mesma. Passei meses culpando todo mundo, a babá, os médicos, Deus, o mundo. Mas principalmente culpava a mim mesma por não estar lá. E como saiu disso? Não sei se saí. Aprendi a viver com isso. Ela olhou para as próprias mãos. Um dia percebi que minha filha não ia querer que eu me destruísse. Ela ia querer que eu vivesse, que encontrasse propósito, que usasse a dor para ajudar outros. É por isso que está aqui. É quando vi o anúncio, quando soube de uma casa com uma menina que não falava, que havia perdido a mãe, senti que era onde eu precisava estar. André ficou em silêncio, processando. Você se vê em Melissa? Vejo. E vejo nela o que minha filha poderia ter se tornado se tivesse crescido com trauma não tratado. Mas você também me vê como parte do problema. Vejo o senhor como alguém que está tentando. Tarde, mas tentando. Nesse momento, ouviram um grito vindo do andar de cima. Melissa. Os dois correram para o quarto dela e encontraram a menina sentada na cama, os olhos arregalados de terror, apontando para a janela. Do lado de fora, no jardim, estava o homem. Mais perto agora, olhando diretamente para o quarto. André correu para a janela e a abriu, gritando: saia daqui. Vou chamar a polícia. O homem não se moveu, apenas sorriu, um sorriso frio, calculado, e então tirou algo do bolso, um telefone. Tirou uma foto da janela de André, de Melissa ao fundo. Seu covarde. André correu para a porta, desceu as escadas, destravou a porta da frente e saiu correndo para o jardim. Mas quando chegou lá, o homem havia desaparecido, sumido como fumaça. André ficou ali no jardim, o coração batendo forte, mãos tremendo de raiva e medo. Quem era aquele homem? O que ele queria? E como ele ousava chegar tão perto da casa, fotografar sua filha? Quando voltou para dentro, Joana estava consolando Melissa, que chorava convulsivamente. Ele fotografou ela. André disse, a voz tremendo: esse covarde fotografou minha filha. Senhor. André, o senhor precisa chamar a polícia agora. Isso passou de observação. É perseguição direta. Ele pegou o telefone com mãos trêmulas e discou novamente. Desta vez, com a invasão da propriedade e a fotografia, a polícia levou mais a sério. Disseram que mandariam uma viatura imediatamente. Enquanto esperavam, André abraçou Melissa com força. Ninguém vai te machucar. Juro por tudo que você vai ficar segura. A menina se agarrou a ele e então sussurrou algo tão baixo que ele quase não ouviu. Mamãe sabia. André se afastou para olhar para ela. O quê? Sua mãe sabia o quê? Esse homem. Cada palavra era um esforço. Mamãe viu ele antes. Antes do acidente. Confirmação silenciosa. A verdade começou a se formar na mente de André, terrível e inevitável. Melissa, você está dizendo que sua mãe conhecia esse homem,
que ela sabia que ele estava seguindo vocês. A menina assentiu, as lágrimas escorrendo. E o acidente? Não foi acidente, foi? Melissa balançou a cabeça e então disse a palavra que mudou tudo. Ele matou ela. Ele matou ela. As palavras saíram da boca de Melissa como uma confissão guardada há tempo demais, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. André sentiu o mundo desabar. Como? Como você sabe disso? Melissa fechou os olhos, tremendo. Joana segurou sua mão com firmeza. Pequena, você não precisa falar se não conseguir. Pode nos mostrar. A menina assentiu e desceu da cama, indo até o armário. Puxou uma caixa de sapatos escondida no fundo, embaixo de cobertores e brinquedos velhos. André nunca havia visto aquela caixa. Com mãos trêmulas, Melissa abriu. Dentro havia cadernos pequenos e infantis, cheios de desenhos, mas não eram desenhos comuns. Eram cenas, um carro, uma árvore e outro carro empurrando o primeiro. Meu Deus! André sussurrou, pegando os cadernos. Página após página, mostrava a mesma cena desenhada repetidamente, como se Melissa estivesse tentando processar o trauma através da arte. Você viu outro carro bater no de vocês de propósito? Melissa assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosas. Por que você nunca mostrou isso para ninguém? Para a polícia? A menina apontou para a própria garganta, depois balançou a cabeça. Não conseguia falar e sem palavras ninguém havia entendido o que ela tentava dizer. Mas você se lembra do motorista? É o mesmo homem que está te seguindo? Confirmação. Melissa virou a última página do caderno e ali estava um desenho mais recente. O rosto do homem desenhado com detalhes surpreendentes para uma criança. Os mesmos olhos frios, a mesma expressão dura. André sentiu a raiva explodir dentro dele como nunca antes. Aquele homem havia tirado sua esposa, havia traumatizado sua filha e agora ousava voltar para aterrorizá-los. Ele vai pagar. André disse, a voz tremendo de fúria contida. Juro que ele vai pagar por tudo que fez. Nesse momento, a campainha tocou. Era a polícia. André desceu correndo, ainda segurando os cadernos de Melissa, e abriu a porta para dois policiais, um homem mais velho e uma mulher jovem. Senhor Nogueira, o policial mais velho perguntou. Sou o investigador Campos e está a investigadora Lima. Recebemos seu chamado sobre um invasor. Não é apenas invasor. André praticamente jogou os cadernos nas mãos dele. É um assassino. Ele matou minha esposa e agora está perseguindo minha filha. Os policiais olharam os desenhos, trocando olhares preocupados. Senhor Nogueira, essas são acusações graves. A investigadora Lima disse cuidadosamente. A morte de sua esposa foi arquivada como acidente. Foi arquivada errado. André explodiu. Minha filha viu tudo. Ela tentou contar, mas ninguém escutou porque ela não conseguia falar. Sua filha tem quantos anos? 6. Mas ela sabe o que viu. Senhor, o investigador Campos disse com paciência profissional. Desenhos de uma criança traumatizada não são evidência legal. A mente infantil pode criar memórias. Ela não criou nada. André estava perdendo o controle. Eu tenho fotos dele nas câmeras de segurança. Ele esteve aqui hoje, fotografou minha filha pela janela. Isso chamou mais atenção. O senhor tem essas imagens? Tenho. Venham. André os levou para o escritório, onde mostrou todas as gravações que havia encontrado. O homem aparecendo repetidamente, sempre observando, sempre no mesmo horário, e a mais recente dele no jardim, tirando fotos. Posso levar uma cópia dessas imagens? A investigadora Lima perguntou, mais interessada. Podem levar tudo, podem levar o sistema inteiro se ajudar a prender esse sujeito. Enquanto os policiais copiavam as gravações, Joana desceu com Melissa. A menina estava mais calma agora, mas se encolheu quando viu os estranhos na casa. Esta é sua filha? O investigador Campos perguntou gentilmente. André fez que sim. Melissa, estes policiais vão ajudar a gente. Vão encontrar o homem que machucou a mamãe. Melissa olhou para os policiais com desconfiança. Melissa. A investigadora Lima se abaixou na altura dela. Você pode nos contar o que viu no dia do acidente? A menina olhou para o pai, depois para Joana, claramente em pânico. Ela não consegue falar muito ainda, Joana explicou.
O trauma afetou profundamente. Entendo. Mas mesmo algumas palavras ajudariam. Melissa respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Carro preto. Bateu atrás. Mamãe! Gritou. Árvore. Homem saiu, olhou, foi embora. O silêncio no escritório era tenso. Os policiais trocaram olhares significativos. Ele saiu do carro e olhou. O investigador Campos perguntou: Você tem certeza? Melissa assentiu com veemência. É o mesmo homem que está te seguindo agora. Outra confirmação. A investigadora Lima se levantou. Senhor Nogueira, vamos reabrir a investigação do acidente. Com este novo testemunho e as evidências de perseguição, temos base legal. Quanto tempo vai demorar? Depende. Precisamos localizar o suspeito primeiro. Com as imagens das câmeras, podemos fazer reconhecimento facial, cruzar com bancos de dados. Enquanto isso, minha filha fica em perigo. Vamos aumentar o patrulhamento nesta área. E sugiro que o senhor considere medidas extras de segurança, alarmes, mais câmeras, talvez até segurança particular. André passou as mãos pelo rosto, frustrado. Tudo isso vai levar tempo. E se ele voltar antes? Vamos fazer o possível, senhor. Mas não podemos prender alguém que ainda não localizarmos. Depois que os policiais saíram, prometendo voltar com atualizações, André ficou parado no hall, sentindo-se impotente. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguia proteger a própria filha. Senhor André, Joana disse suavemente. Posso fazer uma sugestão? Qualquer coisa. Talvez devessem sair da cidade por alguns dias, ir para algum lugar seguro enquanto a polícia investiga. Fugir? Deixar minha casa porque algum criminoso está me ameaçando? Não é fugir, é proteger a Melissa. André olhou para a filha, que estava sentada no último degrau da escada, abraçando os joelhos. Tão pequena, tão assustada, tão frágil. Tem razão. Ele admitiu. Vou ligar para o Hotel da Costa. Podemos ficar lá até. Senhor André. A voz de Dona Célia veio do andar de cima. Ela estava na porta do quarto dela, pálida, segurando algo na mão. Precisa ver isso. Não quero falar com você agora, Dona Célia. Por favor, é importante. Algo no tom de voz dela fez André subir. Joana e Melissa ficaram embaixo observando. Dona Célia estava tremendo, segurando um envelope. Encontrei isto na minha porta. Alguém colocou aqui enquanto estávamos todos lá embaixo. André pegou o envelope. Não tinha nome, não tinha selo. Abriu e tirou uma foto. Era Melissa saindo da escola e escrito no verso com letra irregular: lindos desenhos que sua filha faz. Pena que ninguém acreditou nela. Ainda não acreditam, mas logo vão ter que acreditar. O sangue de André gelou. Ele esteve dentro da casa. Enquanto estávamos no escritório, ele entrou e deixou isso aqui. Como? Dona Célia estava apavorada. Eu tranquei todas as portas. André desceu as escadas correndo, verificando as portas e janelas. Todas ainda estavam trancadas. Todas, exceto a porta da cozinha que dava para o jardim. Estava entreaberta, a fechadura arrombada. Meu Deus! Ele sussurrou, olhou para Joana e Melissa. Ele esteve aqui dentro, andou pela casa enquanto estávamos distraídos. Joana puxou Melissa para perto, protetora. Senhor André, vocês precisam sair agora. Tem razão. Ele pegou o telefone. Vou ligar para a polícia de novo e então vamos embora. Mas quando discou, a linha estava muda, sem sinal. Tentou o celular. Mesma coisa, sem sinal, como se algo estivesse bloqueando. Ele cortou as linhas. André disse, tentando manter a calma. Precisamos sair agora, pegar o carro e ir embora. Correu para a garagem, os outros o seguindo, mas quando abriu a porta do carro, viu. Os 4 pneus estavam furados e no banco do motorista outro bilhete. Para onde acham que vão? Isso é loucura, Dona Célia murmurou. Ele planejou tudo. André olhou ao redor, processando rapidamente as opções. Estavam presos na casa, sem comunicação, sem transporte, e um homem perigoso sabia exatamente onde estavam. Temos que sair a pé, ele decidiu. Ir até a casa dos vizinhos, pedir ajuda.
E se ele estiver lá fora esperando? Joana perguntou. Então eu enfrento ele. André abriu um armário e pegou um taco de beisebol que guardava para emergências. Não vou deixar ele machucar minha filha. Melissa puxou a manga dele, balançando a cabeça violentamente. Filha, não temos escolha. A menina apontou para cima, para o sótão. Quer que a gente se esconda no sótão? Melissa assentiu, depois fez gestos complexos que André tentou entender. Ela está dizendo que lá em cima tem algo. Joana traduziu, observando os gestos. Algo da mãe dela. Confirmação de Melissa. Que tipo de coisa da sua mãe está no sótão? Melissa fez o gesto de escrever. Documentos, papéis. Mais gestos. Ela apontou para os olhos, depois fez o movimento de uma câmera. Fotos. André tentou. Melissa balançou a cabeça frustrada, então pegou o telefone morto de André e fingiu gravar algo. Vídeos? Joana perguntou. Sua mãe gravou vídeos. Melissa explodiu em confirmação, pulando e assentindo. André sentiu o coração acelerar. Sua mãe gravou algo sobre esse homem. Sobre o que estava acontecendo. Melissa praticamente o arrastou escadas acima, passando pelo segundo andar até a escada estreita que levava ao sótão. André não subia ali há anos. Era onde guardavam coisas antigas, caixas de memórias que era doloroso demais revisar. O sótão estava empoeirado e escuro. André acendeu a luz e viu pilhas de caixas, móveis velhos, lembranças de uma vida que parecia ter acontecido há séculos. Melissa foi direto para uma caixa específica no canto, marcada com pessoal, Clara. Clara era o nome da esposa de André. Dentro havia cadernos, agendas e uma pequena câmera de vídeo antiga. Ela tinha essa câmera. André lembrou, pegando o dispositivo. Gostava de gravar momentos da família. Achei que tinha perdido no acidente. Melissa ligou a câmera e começou a procurar nos arquivos. Tinha centenas de vídeos curtos, momentos felizes, festas de aniversário, viagens. E então ela parou em um específico, gravado semanas antes do acidente. André apertou play. A imagem mostrava Clara no carro, claramente gravando escondida. Ela sussurrava para a câmera. Não sei se estou sendo paranoica, mas acho que estamos sendo seguidos. Há semanas noto o mesmo carro preto sempre atrás de nós quando busco Melissa na escola. André sentiu o peito apertar, ouvindo a voz da esposa novamente. Clara continuava. Hoje tentei mudar a rota, mas o carro continuou atrás. Anotei a placa. Ela mostrou um papel para a câmera com uma sequência de números e letras. André, se você está vendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Investigue essa placa, descobre quem é esse homem e por que está nos seguindo. O vídeo acabou. André ficou olhando para a tela preta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua esposa sabia. Sabia que estava em perigo e tentou deixar evidências. Por que ela não me contou? Ele murmurou. Por que não veio falar comigo? Melissa tocou no braço dele e apontou para outro vídeo, mais antigo. André abriu. Era Clara novamente, mas desta vez em casa, no quarto. André, tentei falar com você hoje sobre o carro que nos segue, mas você estava tão ocupado com os contratos da empresa, tão estressado, que não quis te preocupar mais. Sei que tem trabalhado demais, mas estou com medo. Estou com muito medo. A verdade caiu sobre André como um martelo. Ela havia tentado contar, mas ele estava tão absorto no trabalho, tão ausente, que ela não conseguiu falar. E por causa disso, morreu. É minha culpa, ele sussurrou. Se eu tivesse prestado atenção, se tivesse escutado. Não é culpa do Senhor. Joana disse firmemente. A culpa é de quem fez isso com ela. Mas eu poderia ter evitado. Talvez. Ou talvez não. Mas o que importa agora é usar essa evidência para pegar esse homem. André olhou para a placa anotada por Clara no vídeo, tirou uma foto da tela com o celular, mesmo sem sinal. Pelo menos ficaria salva na memória. Precisamos levar isso para a polícia, Dona Célia disse. É prova real. Como? André perguntou. Estamos presos aqui. Nesse momento, ouviram um barulho lá embaixo. Vidro quebrando. Alguém havia entrado na casa. Todos ficaram paralisados, mal ousando respirar. Passos pesados ecoavam pelo primeiro andar. Devagar, metódicos, procurando. Melissa se agarrou a André, tremendo.
Joana olhou ao redor, procurando por uma saída alternativa. Tem uma janela ali, sussurrou, apontando. Dá para o telhado. Talvez consigamos descer pela lateral da casa e deixar ele aqui dentro. André sussurrou de volta. Melhor que confrontá-lo sem saber se está armado. Os passos estavam subindo as escadas. Agora, segundo andar, procurando nos quartos. Logo chegaria ao sótão. Vão, André decidiu. Eu fico e atraso ele. Senhor André. Não discute. Ele entregou a câmera para Joana. Leva Melissa e essa evidência para a polícia. Eu aguento ele aqui. Não. Melissa sussurrou desesperada, se agarrando ao pai. Não, filha. Preciso que você seja corajosa. Como foi quando me contou sobre o acidente? Vai com a Joana, fique em segurança. Senhor. André, ele pode te machucar. Joana insistiu. Não vou deixar ele machucar vocês. André a empurrou gentilmente para a janela. Vai. Os passos estavam no segundo andar agora, procurando, se aproximando. Joana abriu a janela com cuidado, o mínimo de barulho possível. Saiu primeiro para o telhado, depois ajudou Melissa a sair. Dona Célia hesitou. Vou ficar com o senhor, ela sussurrou. Depois de tudo que fiz é o mínimo. André não tinha tempo para discutir. Acenou para Joana, que desapareceu pelo telhado com Melissa. Os passos estavam na escada do sótão agora. Subindo devagar, como um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. André segurou o taco de beisebol com força, posicionando-se atrás da porta. Dona Célia se escondeu atrás de uma pilha de caixas, segurando o que parecia ser um pedaço de madeira velha. A porta do sótão se abriu lentamente. Uma figura entrou, apenas uma silhueta contra a luz do andar de baixo. Sei que estão aqui. A voz do homem ecoou, fria e calculada. Não adianta se esconder. Ele deu mais 2 passos para dentro. André preparou o taco. Senhor Nogueira. O homem continuou. Acha mesmo que pode me derrotar? Eu, que planejei tudo tão cuidadosamente. Quem é você? André exigiu, saindo da sombra. Por que matou minha esposa? O homem se virou e a luz o atingiu. André finalmente viu o rosto completamente. 40 e poucos anos, expressão dura, mas havia algo familiar nele. Não me reconhece. O homem sorriu friamente. Mas eu esperava isso. Grandes empresários como você nunca se lembram das pessoas que destroem. Eu nunca te vi na vida. Não me viu? Mas destruiu minha vida, mesmo assim. O homem deu mais um passo. Lembra da fusão de empresas que fez há 3 anos? A aquisição da Transportes Mendes. André procurou na memória. Havia feito dezenas de aquisições ao longo dos anos. Aquela empresa era da minha família. O homem continuou, a voz cheia de veneno. 3 gerações construindo e você apareceu com seu dinheiro. Comprou tudo, desmontou a empresa, demitiu todo mundo, inclusive meu pai, que tinha dado a vida inteira àquele lugar. Isso são negócios, André disse. Mas a voz saiu incerta. Negócios? O homem riu sem humor. Meu pai não aguentou a dor e, tempos depois, tirou a própria vida. Não aguentou ver tudo que construiu ser destruído por ganância. O silêncio foi pesado. E você nem notou, nem se importou. Apenas seguiu para a próxima aquisição, para o próximo lucro. O homem deu mais um passo ameaçador. Então decidi que você ia sentir o que é perder o que mais ama. Decidi tirar sua esposa, assim como você tirou meu pai de mim. André sentiu náusea. Você matou uma mulher inocente por vingança. Inocente? Ninguém é inocente nessa família de sanguessugas. O homem gritou. E a filha? Ela vai crescer e ser igual a você. Então decidi tirar ela também. Foi quando André atacou. Balançou o taco com toda a força, mas o homem era mais rápido. Desviou e acertou André no estômago, fazendo dobrar de dor. Patético. O homem riu. Nem para se defender serve. Dona Célia apareceu por trás e bateu nele com a madeira, mas era fraca demais. O homem a empurrou, fazendo-a cair entre as caixas. André se levantou cambaleante, tentando recuperar o fôlego. O homem avançou novamente e então ouviram sirenes. Muitas sirenes se aproximando rapidamente. Não.
O homem correu para a janela e viu. A rua estava cheia de viaturas policiais. Joana e Melissa haviam conseguido, haviam pedido ajuda. O homem se virou para André com um ódio puro. Isso não acaba aqui. Tentou correr, mas André, reunindo as últimas forças, o derrubou. Os dois rolaram pelo chão do sótão, lutando. Polícia, mãos na cabeça. Policiais surgiram pela porta do sótão, armas em punho. O homem finalmente parou de lutar, sendo dominado e algemado. André ficou no chão, ofegante, observando levarem o assassino de sua esposa. Senhor Nogueira. A investigadora Lima entrou. O senhor está bem? Estou. Minha filha. Onde está minha filha? Lá embaixo, em segurança. A mulher que trabalha para o senhor nos trouxe aqui, mostrou os vídeos. Temos tudo o que precisamos. André desceu as escadas correndo, ignorando a dor no corpo. Encontrou Melissa na sala, sendo cuidada por paramédicos com Joana ao lado. Melissa. Ele correu e a abraçou com força. Você está bem? Está machucada? A menina balançou a cabeça, se agarrando ao pai. Foi tão corajosa, ele sussurrou. Tão corajosa. Salvou todos nós. E a Joana? Melissa disse claramente, olhando para a faxineira. Ela também salvou. André olhou para Joana, que sorria com lágrimas nos olhos. Obrigado. Ele disse simplesmente. Por tudo. Foi um prazer, senhor André. Um prazer ver essa família se reencontrar. Enquanto levavam um criminoso, enquanto a polícia tomava depoimentos, enquanto a noite caía sobre a mansão, André segurou a filha nos braços e finalmente sentiu algo que não sentia há tanto tempo. Paz. A verdade havia sido revelada. A justiça seria feita e ele nunca mais seria o pai ausente que havia sido. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimentos, advogados, jornalistas querendo a história. André recusou todas as entrevistas. Aquilo não era sobre ele, era sobre justiça. Roberto Mendes, filho do ex-dono da Transportes Mendes, estava preso aguardando o julgamento. Com as evidências dos vídeos de Clara, os desenhos de Melissa e as câmeras de segurança, a condenação era certa. André estava no escritório quando Melissa entrou, a voz clara e confiante. Pai, posso perguntar uma coisa? Cada vez que ela falava era um milagre renovado. Sempre, filha. A dona Célia fez coisas ruins, mas também nos salvou no sótão. O que vai acontecer com ela? André suspirou. Era a pergunta que sabia que viria. Não sei ainda. Acho que a mamãe ia querer que você perdoasse ela. Melissa se aproximou. Pessoas fazem coisas erradas quando estão com medo. E Dona Célia estava com medo de perder a família dela. Nós. A sabedoria da filha fez os olhos de André arderem. Quando você ficou tão sábia? A Joana me ensinou que guardar raiva só machuca a gente mesmo. Você tem razão. Vou conversar com ela. Horas depois, Dona Célia estava na sala, as mãos tremendo, os olhos vermelhos. Senhor. André, sei que não tenho desculpa. Manipulei o senhor, sabotei mulheres inocentes, fui egoísta e covarde. Foi. André concordou sem suavizar. E suas ações tiveram consequências reais. Fabiana tem filhos para sustentar. Não durmo pensando nisso. A questão é, o que vai fazer sobre isso agora? André se inclinou. Vou localizar as 5 mulheres. Vou compensá-las financeiramente e você vai pessoalmente pedir desculpas para cada uma. Dona Célia empalideceu. Elas vão me odiar. Provavelmente. Mas vai fazer mesmo assim, porque é o certo. André respirou fundo. E depois, se realmente mostrar que mudou, pode voltar. Não como antes. As coisas nunca serão como antes, mas pode voltar. Dona Célia desabou em lágrimas. Não mereço. Nenhum de nós merece segunda chance, mas recebemos mesmo assim. A única forma de honrar isso é fazendo diferente. Semanas depois, André reuniu as 5 funcionárias demitidas em sua empresa. Fabiana estava com os braços cruzados, ainda ressentida. Obrigado por virem. Sei que não foi fácil. André deslizou envelopes pela mesa. Dentro há todo o salário que teriam recebido se tivessem continuado aqui, mais compensação pelos danos morais.
Também escrevi cartas de recomendação explicando que as demissões foram erro meu. Fabiana abriu o envelope e arregalou os olhos. Isso é muito dinheiro. É o que merecem. E se não for suficiente, estou aberto a negociar. Por que está fazendo isso? Fabiana perguntou confusa. Porque aprendi que poder sem responsabilidade destrói vidas e que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Ele olhou para cada uma. Vocês não precisam me perdoar, mas precisava que soubessem que reconheço meus erros. Uma por uma, as mulheres aceitaram. Até Fabiana apertou sua mão. Vou precisar de tempo, mas reconheço que está tentando. Naquela noite, Melissa estava radiante. Pai, a escola me pediu para fazer uma apresentação na frente da classe sobre superação. André sentiu o peito apertar de orgulho. A menina que não falava agora ia apresentar voluntariamente. Quero ouvir o que escrevi. Melissa pegou um papel e começou a ler com voz firme. Meu nome é Melissa e durante muito tempo não consegui falar. Vi coisas que nenhuma criança deveria ver. Perdi alguém que amava, e o silêncio parecia o único lugar seguro. André estava completamente focado, mas o silêncio também é uma prisão. Ele guarda segredos que precisam ser contados. Melissa olhou para o pai. Então, alguém especial me lembrou que estar quebrado não significa estar destruído, que pedir ajuda é coragem, que às vezes as pessoas que mais amamos também precisam de perdão. Dona Célia chorava silenciosamente no canto. Meu pai e eu estávamos quebrados, mas aprendemos que curar não é apagar o passado, é integrá-lo ao presente de forma que não nos destrua. Melissa respirou fundo. Hoje eu falo pela menina que fui e pela mulher que vou ser. Falo pela minha mãe, que não está mais aqui, mas vive em cada palavra que digo, e falo pelo meu pai, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. André não conseguia falar, apenas abriu os braços e Melissa correu para eles. Perfeito, ele sussurrou. Sua mãe estaria explodindo de orgulho. Dias depois, André estava no cemitério, ajoelhado em frente ao túmulo da esposa com rosas brancas. Oi, amor. Faz tempo que não venho. Não porque esqueci, mas porque finalmente aprendi a carregar sua memória sem que ela me esmagasse. O vento soprou suavemente. Melissa está incrível. Fala fluentemente, sorri todos os dias, está fazendo amigos. É tudo que você sonhou. Colocou as flores no vaso. E eu finalmente estou me tornando o homem que você sempre acreditou que eu poderia ser. Presente, tentando, amando nossa filha o suficiente por nós dois. Assisti todos os vídeos que deixou. Entendi que a melhor forma de honrá-la não é me prender ao passado, mas viver o presente completamente. Uma lágrima caiu. Sinto sua falta todos os dias, mas não é mais uma saudade que paralisa, é uma saudade que impulsiona. Quando se virou, viu Melissa parada ali com flores silvestres que colhera no jardim. Vim trazer as minhas, ela disse, colocando-as ao lado das rosas do pai. Oi, mamãe. Tenho tanto para te contar. Melissa sorriu. Mas, principalmente, que estou bem, feliz, curada. Não te esqueci, mas aprendi a viver com a saudade em vez de morrer por causa dela. Pai e filha saíram de mãos dadas, o sol iluminando o caminho. No caminho para casa, havia uma carta na caixa de correio. Era de Joana. Melissa abriu e leu em voz alta. Queridos André e Melissa, escrevo do meu novo trabalho, onde ajudo uma família que me lembra vocês, quebrada, mas não destruída. André, você deixou de ser o homem amargurado e se tornou o pai presente que sua filha sempre precisou. Melissa, minha corajosa menina que encontrou sua voz. Você me inspirou imensamente. Vocês me deram um presente. Também me lembraram que minha Sofia não partiu em vão. Sua memória vive cada vez que ajuda uma família a se reconectar. Vivam plenamente, amém profundamente. Sejam felizes. Com amor eterno, Joana. Melissa terminou com lágrimas. Ela salvou a gente. Salvou, mas nós também salvamos ela. André se ajoelhou. Demos propósito de volta à vida dela. Meses se transformaram em um ano. A casa se encheu de vida. André reduziu drasticamente as horas de trabalho e jantava com Melissa. Todos os dias cozinhavam juntos, faziam piqueniques, assistiam aos vídeos da mãe com gratidão. Melissa se tornou aluna exemplar, fez amigos, participou da peça da escola. Sua apresentação sobre superação fez toda a classe chorar, e André se tornou conhecido não apenas por negócios, mas por sua transformação,
mentorando outros executivos que haviam perdido o caminho. Em uma noite especial, um ano depois de Joana aparecer, André reuniu Melissa e Dona Célia. Tenho uma surpresa. Decidi criar uma fundação, Instituto Clara, em homenagem à sua mãe. Ele mostrou os documentos. Vamos ajudar famílias quebradas pela perda a encontrar cura. Terapia gratuita, grupos de apoio, tudo o que precisamos e não tivemos. Melissa explodiu em lágrimas. Pai, a mamãe ia amar isso. E sabe quem vai dirigir? Joana. Se ela aceitar. O telefone tocou. Era Joana. Recebi sua proposta. Ela disse emocionada. É a coisa mais linda que alguém já fez. Aceito. 1000 vezes aceito. Melissa pegou o telefone. Joana, sou eu. Estou indo bem na escola. Tenho amigos, falo na frente de toda a classe. Tudo isso porque você acreditou em mim. Eu sempre soube que você era especial, pequena. Você também. E agora vai ser especial para outras crianças. Quando desligaram, havia paz completa na casa. André abraçou a filha. Estou tão orgulhoso de você. Estou orgulhosa de nós, pai. Melissa olhou para ele. Sabe o que aprendi? Que família não é só sangue. É quem fica quando tudo desmorona. É quem te ensina que estar quebrado não é o fim, é o começo de uma nova história. Quando você ficou tão sábia? Quando finalmente usei minha voz para falar verdades em vez de guardar dores. Naquela noite, Melissa escreveu em seu diário: aprendi que silêncio pode ser prisão, que perdoar liberta, que segundas chances mudam vidas, que amor é mais forte que dor. A mamãe não está mais aqui, mas agora a dor é diferente. É saudade que me lembra de amar mais, viver melhor, ser forte. Um dia quero ajudar outras crianças como a Joana me ajudou. Quero ser a voz para quem ainda não encontrou a própria. Porque se eu conseguir sair do silêncio, qualquer um consegue. André ficou parado na porta do quarto, observando a filha dormir em paz. Pensou em tudo que passaram: a dor, a perda, o trauma, a cura. Pensou na esposa que sempre amara. Pensou na faxineira que apareceu no momento certo e mudou tudo. Pensou nas segundas chances que todos receberam. E, pela primeira vez em tanto tempo, sentiu que tudo ia ficar bem. Não porque a dor havia desaparecido, ela nunca desaparece completamente, mas porque finalmente havia aprendido a dançar com ela, em vez de ser paralisado por ela. E essa era a maior vitória de todas. Fim da história.